ver. Então, boa tarde, meus amigos, aqui, direto da grande Vancouver. Tenho o prazer de receber aqui ele que manja muito de processo seletivo. Ele vai entrar aqui, vai se apresentar. Eu quero, antes de mais nada, para todo mundo que está chegando aqui nessa live, já está aqui, para quem vai assistir mais tarde, só vou explicar um pouquinho as regras dessa live, do housekeeping, para a gente ter uma live bem bacana, proveitosa para todo mundo. O Gabriel, a gente vai trocar uma ideia sobre o processo seletivo, é um cara que a gente se conheceu, eu estava já procurando um emprego novo, lembrei dele, a gente já se conhecia de LinkedIn, de rede social, e eu sempre admirei muito o trabalho dele por ser diferenciado, mas a gente vai falar disso mais para frente. Assim, uma pessoa de dentro que fez acontecer e ainda continua ensinando, né? Ao contrário de outros perfis que eu vejo aí, não estou falando de ninguém especificamente, por favor, não vista carapuça, mas muita gente que, poxa, nunca entrou exatamente no mercado corporativo canadense e dá aula. Aqui mata cobra e mostra o pau. Então, acho muito bacana. E aí, os comentários, a gente vai ler com o maior carinho, responder os máximos possível, mas se não for muito do assunto que a gente está falando, eu vou deixar para frente. Assim a gente consegue responder todo mundo e a gente não fica aquele negócio de déficit de atenção, né? Tá falando sobre mercado de trabalho, depois começa a falar de comida, depois começa a falar de imigração para Nova Zelândia, depois fala mal do Trudeau e a gente perde o fio da meada. Então vamos começar, vou deixar eu passar o microfone para você aí, Gabriel, para você se apresentar para a turma, contar da onde você veio e quem é você. Pô, obrigado, Cláudio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que alguém, não sei, você comentou um tempinho atrás, poxa, eu fiquei famoso quando teve um vídeo meu que foi visto quase 1 milhão de vezes. Eu fui uma das 1 milhão de pessoas que assistiu, eu acho que assisti até 2 vezes aquele vídeo. Me chamou muita atenção, porque eu senti essa falta, sabe, Cláudio, de falar o Canadá de verdade. Tratar do Canadá não como um sonho. É sempre importante, eu acho, a gente ter sonho, a gente ter objetivo, mas falar das coisas boas, mas também mostrar a realidade, que muitas vezes é escondida, né, em algumas redes sociais, principalmente, é fundamental. E aí, casou, daquela vez que você entrou em contato comigo, eu achei muito engraçado, que eu perguntei, peraí, você é o Cláudio daquele canal do tiozão? Aí você me respondeu assim, não sei se você lembra o que você respondeu, não? Do que eu respondi? Porque estava num momento difícil. Você respondeu assim, se você gosta do canal, sou eu, mas se não gosta, tipo assim, não sou eu, não. Falei, não, Cláudio, eu gosto, bicho, eu assisto seus vídeos, acho muito bacana, vamos conversar, vai ser um prazer. E achei muito, muito legal, né, aquele convite inicial. Resumindo um pouquinho, e eu falo pra caramba, bicho, então assim, você vai ver, se eu falar rápido demais, me desacelera. Se eu também pegar algum hiperlink, que eu costumo contar muito caso e abrir muito hiperlink, vai me fechando e vai me trazendo de volta. Mas em um arco, vamos colocar assim, da onde eu saí e como que eu vim parar aqui no Canadá. Eu tenho 40 anos, nasci em Minas, até os meus 10 anos morei em 7 cidades diferentes, então já estava meio que sendo preparado ali para ser um vagamundo pelos meus pais, inconscientemente. Depois morei 10 anos em Belo Horizonte, então dei uma acalmada. E quando me formei no ensino médio, acabei tendo a oportunidade de morar fora. Então morei 2 anos na Inglaterra. Depois, quando eu voltei, aí eu já tinha conhecido a minha, na época, namorada, atual esposa, então 21 anos juntos. E voltando, ela é da região sul do Brasil, então voltei para o sul, morei em Santa Catarina, comecei minha faculdade lá em Santa Catarina. Então meu sotaque é meio doido por causa disso. Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas seu sotaque eu não consigo pegar de onde é. É tudo misturado. Nascido no norte de Minas, criado no centro de Minas, em Belo Horizonte principalmente, depois muito tempo no sul, então eu meio que perdi um sotaque característico, né? Voltando então, aí morando no sul, de novo tive possibilidade de morar fora. Quando voltei de Londres, dei aula de inglês, cara, fiz de tudo, para você ter uma ideia. Trabalhei na Disney, fiz intercâmbio para a Disney, foi muito bacana, também uma experiência muito legal de relacionamento com o cliente, uma empresa espetacular.
e marcante, né? Acho que todo mundo que já teve a experiência de ir à Disney e ainda mais trabalhar lá e conhecer os bastidores. Depois eu Sim, posso contar é famoso por isso mesmo. dos bastidores da Disney, que é imperdível. E aí, de novo, fazendo intercâmbio na faculdade, fui morar na Itália. Então, nesse ponto, sou bem rodado, vamos dizer assim. E, finalmente, consolidei minha carreira em Curitiba. Morei 10 anos em Curitiba, me formei em Curitiba. Sou formado em Direito, então uma área bem diferente, mas nunca atuei na área. Nunca atuei na área do direito, sempre fui mais para a área do negócio. Minha universidade corporativa, vamos dizer assim, foi a Câmara Americana de Comércio, a AmCham, onde eu entrei como trainee. Então, uma área muito forte na área de vendas, né, de relacionamento com o cliente. E depois de alguns anos lá, me tornei gerente regional, tanto de Curitiba e depois de Santa Catarina também. E com esse relacionamento muito legal e contratando muita gente, a AmCham tem a característica muito legal de desenvolver excelentes talentos, mas também de ter uma rotatividade grande. Então, eu sempre contratava muita gente e, ao mesmo tempo, por ser uma entidade de relacionamento, de networking, eu conhecia os principais empreendedores, diretores, presidentes das empresas. As empresas de RH sempre batiam na minha porta e falavam: pô, Gabriel, por que você não vem trabalhar com a gente? Você tem um bom networking, você tem uma boa habilidade comercial e tudo mais, só que por algum motivo nunca acabou acontecendo. Long story short, um tempinho depois, um dos meus ex-gerentes me convidou para trabalhar com ele, aí sim, numa posição interessante, numa boutique de recrutamento lá em Curitiba. E aí foi que começou essa minha, vamos dizer, o foco em recrutamento. Então, eu trabalhei 2 anos em Curitiba como senior recruiter, headhunter, né, já estabelecendo esse relacionamento. E, posteriormente, aí você vai lembrar, eu lembro do seu vídeo falando, eu vim para o Canadá quando o Temer era presidente. Pois é, eu vim quando a Dilma era presidente. Então, você já deve ter imaginado, eu ia nas empresas, batia na porta, e os caras falavam: poxa, Gabriel, gosto muito de você, tenho certeza que você vai contratar o melhor funcionário possível para uma potencial vaga, mas, cara, acabei de demitir 150 pessoas. Acabei de ter que demitir outras 400, nós estamos fazendo uma redução. Então, várias das vagas que eu peguei no meu início de carreira era assim: olha, demitimos um diretor financeiro e um de supply chain, agora eu quero que você contrate um gerente geral de operações, ou seja, uma vaga menor com mais responsabilidade. Então, você imagina o nível de complexidade. Eu conto esses casos aqui para os canadenses, eles não acreditam, não. Eles falam: não, com certeza não acredito. Não, você está brincando. E aí, bicho, em 2015, a gente já tinha vindo ao Canadá, mas eu tinha vindo aqui a Vancouver algumas vezes, eu tenho primos que moram aqui, e em 2015 em específico, eu trouxe a minha esposa e o meu primeiro filho, né? O meu primeiro filho nasceu no Brasil, e aí, voltando dessa viagem aqui de 2015, a minha esposa virou para mim e falou assim: olha, não sei se a gente pretende morar fora e tudo mais, mas se fosse aqui para Vancouver, eu tô lá. Essa história sempre se repete. Falei, beleza. Não estava na lista. Eu brinco que a primeira vez que eu vim em Vancouver, só voltando um pouquinho, foi em 2010, foi umas férias que eu tive, e eu passei 10 dias aqui. Legal. Dos 10 dias, em dezembro, do dia 17 de dezembro ao dia 27 de dezembro. Dos 10 dias, foram 8 dias de pura chuva, 1 dia nublado e 1 dia de sol. Mas aquele dia de sol, vou te falar, não esqueço até hoje. Então, assim, vai um pouco das memórias e das situações que acabam acontecendo com vários brasileiros, né? E com vários de nós, imigrantes, como em geral. Mas aí, voltando para 15, aí voltamos para o Brasil, eu fiz um curso aqui e minha esposa gostou. Naquele 15 para 16, de novo, não precisa lembrar, aquele tumulto todo, vai ter impeachment, não vai, Brasil ladeira abaixo. Meu primo aqui, vem porque as coisas estão bem aqui, nada comparado ao Brasil. Eu falei, cara, conversei com a minha esposa, a gente estava com uma certa suspeita que o meu filho tivesse um diagnóstico de autismo, que depois veio a ser confirmado, e eu falo isso abertamente, eu acho que é muito bacana trazer isso, que é uma das regiões referência no mundo, né, de inserção, de suporte. Então, assim, eu tenho muita coisa positiva para falar desse suporte, da integração, né? Graças a Deus, meu filho está super saudável,
tem um suporte espetacular a nível provincial, da escola. É muito bacana de ver isso, né? Eu até tenho um grupo no Facebook, depois a gente pode falar disso, de suporte a pais e mães de autistas no Canadá. E aí, chegou 2016, cara, foi muito rápido. Naquela época, eu acho que aprovava visto, assim, em 8 semanas, sendo que se você tinha... Se o governo do Canadá te pedisse o exame médico, já era meio que garantia de que ia ser aprovado. E a gente, o nosso processo, eu falo, é assim, completamente fora da curva. A gente aplicou, em 14 horas a gente recebeu o pedido de exame. Em 14 horas. Realmente. Então, assim, nunca falar disso. Aí caiu a ficha. Opa, estamos indo. Aí aquela correria de tipo, pô, o que nós vamos fazer? Avisando. Nem avisamos, assim, muito da família, não. Foi só pontualmente, né? Pessoas muito próximas, e com o decorrer do tempo, aí começa a vender as coisas, guardar outras, aluga a casa. Eu ainda tenho casa em Curitiba. E, cara, foi muito acelerado. Vou te dizer que foi de abril, maio para julho, agosto. Em agosto, a gente pisou aqui, sem antes... Eu ainda fui na Olimpíada, no Rio. Minha mulher fica louca quando eu lembro dessa história, porque ela fala, como é que você me deixou para trás para arrumar toda a nossa mudança e você foi ver Olimpíadas? Eu falei, pô, quantas vezes você vai ter Olimpíada aqui no Rio? Não tem outra opção. E eu tinha comprado ingresso e tudo mais. Bom, mas voltando. Cheguei em 16, comecei a trabalhar aqui na área de imigração e educação, que é uma trajetória que muita gente acaba tendo, né? Essa abertura com empresas que atendem a comunidade brasileira. Então, isso foi muito bacana para mim, porque me deu uma ideia, um conhecimento muito interessante de como que funciona o mercado de educação, como que funciona o mercado de imigração, né? Uhum. É um mercado que gera eu brinco que é PIB na veia. A estatística mais recente que se tem é de 2018, que a educação e a imigração geraram 31 bilhões de dólares para o Canadá. Então, é um número assim... 21 bilhões em 2018. Aí eu fiz uma regra de 3, que eu adoro dados. Eu fiz uma regra de 3 pelo número de estudantes, que subiu, quase dobrou, e chega agora em 22 a 30 bilhões de dólares. Então, assim, é um número, para mim, assustador, chega a ser quase assustador, mas depois a gente pode falar mais disso também. Aí trabalhei 2 anos na área de imigração, na área de educação, e depois, já com a experiência canadense, foi muito mais simples de dar o próximo passo e voltar para a minha área. Aí foi quando eu entrei em uma das 3 maiores empresas de recrutamento globais. E, cara, foi muito bacana, porque eu comecei a criar grupo de WhatsApp, que eu garanto provavelmente muitas das pessoas que estão na live aí fazem parte. Quem não faz parte, me manda mensagem no LinkedIn, eu aceito todo mundo, aceito todos os pedidos de conexão, e eu posso mandar o link do grupo de WhatsApp, que é vivo até hoje. Então, esse grupo deve ter... Não, o grupo, agora lembrando, ele é da época ainda da empresa de imigração e educação. Eu comecei a distribuir vaga, e ele existe até hoje, é mais focado aqui em Vancouver, mas é muito bacana, foi muito bacana isso. E aí que começou essa bola de neve, de a galera, o boca a boca espalhou, não, vai falar com o Gabriel, você chegou, você está precisando de uma vaga. E, cara, eu falava isso. Na época de imigração, eu brincava que eu era o cara que estava no barquinho resgatando a galera que naufragou do Titanic. Vem cá, entra no barquinho que eu estou salvando sua vida, você vai ficar tranquilo aqui, você vai ficar legal. Quando eu passo para a área de recrutamento, eu sou o cara que está recebendo quem está chegando do barquinho e dá o primeiro passo aqui. Vem para dentro, pisa em terra firme e começa a faturar em dólar, né? Deixa de sofrer, deixa de entre aspas, investir em real para você começar a pedalar, fazer sua experiência canadense aqui, ter referências, que é um negócio fundamental aqui no Canadá, né? Eu tenho essa referência do presidente da Petrobras lá no Brasil. Beleza. O telefone dele começa com +1 ou começa com +55? Começa com +55. Desculpa, ninguém vai ligar para a referência. Se começar com +1, todo mundo liga aqui, sem problema nenhum. Bom, eu me lembro, toda vez que alguém está procurando um emprego em grupo de brasileiro em Facebook de Vancouver, a pessoa chegava e colocava, estou procurando emprego, alguém sabe de uma coisa?
Aí umas 100 pessoas marcavam o seu nome. Fala com o Gabriel, fala com o Fala com o Gabriel. Gabriel. Então, Não, o Gabriel, o título desse, a thumb do vídeo, que você entrevistou e contratou mais de 1.000 brasileiros, não é mentirosa, não é clickbait, não. Não é clickbait, assim, eu posso te dizer que foram entrevistas, eu calculo que eu já tenha passado das 10 mil, tá? E isso é muito legal, porque me dá aquela perspectiva de, tipo assim, caso que deu certo, caso que deu mais ou menos, caso que deu errado, caso que voltou para o Brasil, caso que... Você pode pensar de tudo que foi caso. Eu estava te contando no outro antes, né? Depois a gente pode falar desse. Mas eu já vi de tudo um pouco, né? Eu posso te dizer assim, hoje em dia quase nada me surpreende em termos de processo de recrutamento, de desculpa esfarrapada de candidato. Eu tô PhD nisso. Eu tô PhD, tem bastante coisa. E aí, então, 3 anos e meio nessa empresa de recrutamento, foi uma experiência espetacular. Em 2 anos eu ganhei como melhor recrutador do Canadá. Na época era para eu ir para o México, depois ir para o Havaí, só que foi exatamente no meio da pandemia. Aí os caras foram lá e me deram a grana. Foi bacana. Eu aproveitei e fiz como você. Sabe o que eu fiz? Aluguei um motorhome e fui com a minha família para Rocky Mountains. Inesquecível. Foi até melhor, porque aí eu fui com a família, né? Não fui só com a minha esposa, que era inicialmente o prêmio. Mas tenho grandes amigos e foi muito bacana para criar fortalecer esse networking, né? Tanto com outros recrutadores, com diversas empresas. Eu acho que eu tive pelo menos contato com umas 200 empresas canadenses, então isso permite você ter uma noção muito clara também de onde tem demanda, onde não tem demanda, qual tipo de perfil tem aderência às vagas, quais são as dificuldades, o que o contratante... E não só dentro de uma só empresa. Hoje, eu sou, né, o nome é muito bonito, Senior Global Talent Acquisition Partner. Exclusivo para uma empresa multinacional, a sede dela é aqui em Vancouver e tem operações não só aqui, onde fica a maioria dos funcionários, mas tem nos Estados Unidos também, na Europa tem Dinamarca, Alemanha, Noruega e UK, né? Reino Unido, que eles não gostam mais de ser chamados Europa, e acho que nunca gostaram, e China. Então a gente tem operações na China. Tive a oportunidade de recrutar para a China, que é muito engraçado. É completamente outro planeta, vamos dizer assim. Os caras já falam a expectativa salarial já muito na frente, lembra um pouco o Brasil, tem algumas características bem peculiares. E nesse meio tempo, já desde a época ainda da empresa de imigração, depois na empresa de recrutamento, eu comecei a ser convidado para dar palestras, para fazer palestras em instituições de ensino, instituições, colleges, universidades, job fairs e principalmente instituições de suporte ao imigrante. E aí eu comecei a ver uma característica muito clara, que era o quê? Era um público muito bem preparado, só que, infelizmente, com as expectativas desalinhadas. E aí, essas expectativas desalinhadas refletiam também no LinkedIn, no resumê, na preparação, na maneira que a pessoa se comportava perante o processo seletivo, seja o recrutador, sejam os gerentes. Então, esse descompasso, eu falei, puxa, eu preciso ajudar esse pessoal, como que eu faço isso? E aí comecei, né, a promover mais isso, fazer workshops e mentorias individualizadas, né, para atender esse público, obviamente, e aí depois a gente pode falar disso também, nunca prometendo ou vinculando isso a uma promessa de emprego, uma promessa de job offer, porque isso é assim, todo dia chega, né? Gabriel, me arruma uma job offer aí, como é que eu faço para trabalhar? Me arruma um visto e não sei o quê. E eu falo, galera, calma, vamos começar vamos começar entendendo um pouco melhor. O buraco é um pouquinho mais embaixo, mas depois a gente fala mais disso. Em resumo, eu acho que falei bastante, mas é isso. 40 anos, 3 filhos, casada há 10, mas junto há 20 anos, mais de 20 anos. Morei em 5 países antes de vir para cá e visitei mais de 40. Então, eu brinco que eu tenho uma base de comparação muito, muito bacana para poder dizer que, assim como você, eu compartilho muito disso, das opções que eu pude observar,
foi a melhor opção de qualidade de vida e N outros motivos para mim e para minha família. Cara, a gente reclama, a gente fala, isso aqui é igual um corintiano, né? Eu sou corintiano. A gente reclama do nosso time, fala mal, não sei, mas a gente gosta, né? Ah, Eu sim. amo morar aqui também e eu tô num grupo de Facebook de imigrantes alemães aqui no Canadá. E os caras falando, cara, do por que eles gostam de morar aqui. Até vou gravar um vídeo traduzindo os motivos que eles gostam de morar aqui. Parece nós brasileiros falando, sabe? Falei, pô, Olha mas só. você é alemão, né, cara? Mas assim, é, pelo estilo de vida que tem aqui, é muito gostoso mesmo, né? E É. aí o pessoal confunde às vezes que a gente, poxa, tá reclamando disso aqui, daquilo ali e tal, mas isso não impede você de gostar, de você amar o lugar que você tá. Deixa eu fazer dois A gente sempre comentários quer um aqui. pouco melhor, né, Cláudio? Eu acho que é isso. Depois você acostuma com um Claro, patamar aqui, você sempre quer você tá progredir. aqui. Mas pra gente, para não fugir do assunto de trabalho, eu queria te fazer duas. Ler a pergunta aqui da Renata, depois eu vou te fazer uma pergunta também. Você Pois tá me não. ouvindo? Não, só que a minha internet às vezes está cortando, mas você tá me Tô te ouvindo, né? ouvindo. Deu uma cortadinha, mas eu tô te ouvindo. Tá bom. A Renata apertou o seguinte: qual o real impacto da experiência canadense na seleção de um candidato? Boa pergunta, hein? Ter trabalhado como freelancer para empresas canadenses ajuda? Estou indo em breve para o Canadá. Aí, a batata está na sua mão. Excelente pergunta. Eu acho que eu acho assim, vai sempre variar muito de empresa para empresa, tá? Eu digo que Você melhor. quando a empresa é uma empresa mais estruturada, de médio, grande porte, a régua acaba sendo às vezes mais elevada e eles muitas vezes e também vai depender de qual área, né? Poxa, peraí, essa área aqui é uma área que demanda um conhecimento local grande, seja de legislação. Vou dar dois exemplos completamente diferentes, tá? Uma empresa de tecnologia em que o mercado dela é global e a vaga dessa pessoa seja em product development ou até mesmo software. Poxa, o mercado é global. A experiência canadense ajuda? Óbvio que sim, mas não é um diferencial. Agora, e uma empresa, uma pessoa para uma vaga comercial, uma vaga de RH administrativa, que você vai ter que saber os detalhezinhos de, poxa, qual que é o melhor mercado a abordar, no caso da vaga comercial, quais são as restrições legais que você vai enfrentar se a gente está falando de uma vaga de RH, né, de People and Culture, que a gente chama aqui. Então, vai variar muito do perfil da empresa, do porte da empresa. Se a empresa é menor, muitas vezes ela vai ter menos requisitos, né, menos filtros. Eu sempre comento com as pessoas, eu acho que um dos equívocos que muita gente faz, mas muito porque a gente também vem muito no Brasil, né? Nós brasileiros, aquela coisa, quem vem para cá normalmente é o 1% do topo da pirâmide. Então você normalmente teve uma trajetória profissional muito rica, em vários sentidos, né? Não só financeira, mas também de reconhecimento, de desenvolvimento, de Responsabilidades. responsabilidade, que obviamente justificou você ter um visto aprovado para cá, né? Tem todo aquele requisitos que acabam sendo considerados. Só que aí a gente tende a fazer o mesmo movimento que a gente fez no Brasil. Opa, peraí, eu vou aplicar para uma empresa multinacional. Eu mesmo fiz isso, mas comecei primeiro por uma empresa local, depois comecei a galgar minhas vagas nas multinacionais. Só que o que acontece? A maioria do mercado aqui nasceu fora. Mais de 50% da população das regiões metropolitanas mais populosas, né, da famosa MTV, né, Montreal, Toronto e Vancouver, mais de 50% da população desses regiões metropolitanas nasceram fora daqui. Então, ao chegar aqui, todo mundo tem a mesma ideia. Pô, eu vou aplicar na Esso, vou aplicar na Deloitte, vou aplicar sei lá, na Apple. Por quê? Porque são as marcas que você conhece no seu país. Você não vai aplicar na empresa XYZ que você nunca ouviu falar e você não sabe se ela é grande, se ela é pequena, se ela é local, se ela é... E aí, às vezes, estão as oportunidades, vamos dizer assim, escondidas. Certo.
Não sei se eu respondi da maneira que ela esperava aí. Mas eu gostei dessa. Eu não sei se eu estou lendo com a entonação certa, mas se eu fosse perguntar, que ela está perguntando o seguinte: qual é o real impacto da experiência canadense? Talvez ela está. Não de uma maneira pejorativa, mas talvez ela está desafiando essa máxima que tem da experiência canadense. Então, ela quer dizer o seguinte: qual é o real impacto? Eu acho que o real impacto é, por exemplo, se ela está fazendo um freelancer aqui, vamos voltar na referência. Ela tem uma referência aqui. Então, ela tem alguém que ela pode indicar quando a empresa gostar do perfil dela e falar assim, poxa, eu queria validar que você realmente é essa pessoa bacana, que você está falando no LinkedIn, que você está falando no seu resumê, que você está falando aqui, eu estou vendo, né, comportamentalmente durante a entrevista. Aí, se ela não tivesse essa experiência com uma empresa canadense, ela ia falar, tá, minhas referências estão lá no Brasil. Agora, se ela teve a experiência, mesmo que de freelancer aqui, ela pode falar, não, liga para o John Smith e o telefone dele está aqui, ó, +1 778 604. Só do telefone ser local, o cara já... Ah, beleza. Mais um já ajuda. Ela disse que você respondeu sim a pergunta dela. No meu caso, pretendo ir para a área de Data Analytics. Excelente mercado. E eu tenho uma pergunta para te fazer, uma teoria que eu tenho. Eu quero que você me corrija ou concorde. Fique à vontade. Eu vejo dois... Deixa eu te interromper aqui. Claro. Esse é um dos motivos que eu aceitei. Alguém me falou assim, se o Cláudio validou, é porque vai ser bom o negócio. E vice-versa. Essa é a primeira live que eu participo, tá? Assim, com o mercado canadense e tudo mais. Eu já participei para o Brasil, com empresas do Brasil, mas uma das coisas que eu evitava era isso. Se eu tiver que discordar, eu vou discordar e eu vou te falar na lata. Ótimo, você sabe disso. Muito bom. Isso aí não tem zero problema. Hoje em dia as pessoas estão muito dodói, né, cara? Ah, discordou de mim, o mundo tem que acabar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, um comentário, ver se eu estou muito longe. Quando as pessoas mais próximas de mim ou conhecido vêm me procurar para falar sobre o Canadá, é muito comum acontecer pessoas offline, né? Pessoas que eu conheci durante a vida, que já estudei, amigo de amigo, amigo da irmã, amigo do irmão, cunhado e tal. Eles vêm me perguntar do Canadá e vêm falar sobre emprego aqui no Canadá. Eu sinto dois padrões distintos, opostos. Um é o cara que chega aqui de peito aberto, assim, peito aberto, fala, porra, eu vou trabalhar com marketing no Canadá, porque o canadense não entende nada de marketing. É impressionante como os caras são fracos. E não sei das contas, eu falei, pô, tá bom, beleza. Eu vou chegar na expectativa lá em cima, cara. Deitando, vai chegar deitando. O outro oposto é o camarada que chega e fala, não, cara, tem que começar do zero, cara. Não, pô. Tim Hortons, cara. O cara tem experiência no Brasil e tal, não sei as quantas. Mas chega... Eu vejo sempre esses dois padrões. Nunca vejo assim o cara equilibrado que fala, não, beleza. Dá para, né? Não vai dar para chegar a assumir na diretoria da empresa aqui, mas também não preciso ir passar cafezinho lá no Tim Hortons do zero. Qual é a experiência que você tem, cara? Você vê isso? Cara, excelente essa pergunta. Teoria, vamos colocar assim. E aí eu volto naquele ponto que eu comentei que eu verificava esse padrão recorrente, principalmente do primeiro caso, tá? De tipo assim, pô, extremamente bem qualificado, e a pessoa chegava e falava, não, eu não vou fazer essa vaga não, pelo amor de Deus, você tá brincando. Analista júnior? Não, eu era vice-presidente do Brasil, o que é isso? Então, por isso que eu falo, a gente tem que entender o contexto, né? O contexto começa de entender que, primeiro, quem vem para cá, normalmente, em 99% dos casos, é a elite, não só do Brasil, do mundo. Então, eu brinco com o pessoal o seguinte, qual que é a diferença do mercado brasileiro para o mercado canadense? Aí vai nesse ponto, tipo, não, vou estar deitando e tal, não sei o quê. É a mesma diferença seguinte, de maneira bem simplificada. Qual que é a diferença do Campeonato Brasileiro para a Champions League? Você falou de futebol, eu te dou a resposta. No Brasil, você compete com profissionais do exterior de maneira livre, vamos dizer assim? Boa. Não tanto. Quando chega... E aí, eu falo isso sempre com as pessoas. O melhor exercício
para você como candidato, para entender o mercado canadense e como que o contratante pode estar pensando, não é que ele vai estar pensando isso, mas é como ele pode estar pensando, é o seguinte: você foi gestor lá no Brasil, né? Provavelmente você ajudou ou contratou pessoas no Brasil, e, de novo, sem gerar aqui discórdia ou preconceito, nada disso. Mas você imagina que você teve 10 candidatos, dentro desses 10 candidatos, 8 excelentes candidatos, e dos outros 2, não que eles não tenham sido excelentes, mas eles chegam para você e falam: senhor Cláudio, inclusive, eu ser formado na melhor universidade do meu país, na Universidade Federal de Cabul, e o outro fosse de um outro país que, em termos de desenvolvimento econômico e referência, eles estivessem também aquém do Brasil, sei lá, Haiti, Botsuana, sabe? É um pouco isso, que às vezes a galera aqui não se atenta. Que, tipo, peraí, você tá vindo com uma bela experiência, você tá vindo com um excelente background, mas você tem que se provar aqui também. Você tem que mostrar e cacifar isso. Sim. Né? Então, aí começa o nivelamento das expectativas. Porque, além disso, aí voltando agora no ponto que nós, como recrutadores ou como hiring managers, a gente tem acesso como o painel de candidatos. E o candidato não sabe disso. Quantos candidatos, além de você, estão aplicando para essa vaga? Será que eles estão localmente? Será que eles estão em outras partes do Canadá? Então, eu sempre falava isso, às vezes, nas minhas apresentações. Para a região de Vancouver, principalmente, existe uma competição invisível. O que é a competição invisível? É o candidato de Toronto, de Saskatchewan, de Halifax, que estão de saco cheio do frio e que mesmo com custo de vida, que hoje em dia, custo de vida aqui em Toronto tá pau a pau, não tá muito diferente, não. Em outras cidades você tem diferença de custo de vida. Agora, Vancouver e Toronto é só quem quer passar mais frio e quem quer pegar mais chuva. Essa é a diferença. Cara, isso que você falou, a gente já tinha me falado isso no dia que a gente conversou, é espetacular, cara. É uma informação espetacular. E aí, voltando, é o que eu chamo de empatia reversa. Se coloque no lugar do contratante. Você não só tem que comprovar que você é competente, mas que você... E aí é um dos pontos que a gente pode falar depois disso, das diferenças dos processos seletivos daqui do Brasil, isso dos países. Isso a gente tem que falar. Que são o seguinte: no Brasil, a gente quer contratar normalmente. Meus clientes lá queriam, as empresas que eu trabalhei queriam, o melhor candidato possível dentro do budget, é o custo-benefício. Voltando a falar do futebol, peraí, o Messi, o contrato do Messi está acabando aqui agora, no meio do ano. O Whitecaps tem budget, consegue contratar o Messi? Você acha que no Brasil, se um time tivesse o budget para contratar, né, o orçamento para contratar o Messi, não contrataria? Aqui no Canadá é capaz do cara virar e falar assim: não, mas peraí, eu tô precisando de um goleiro, eu não tô precisando de um meio de campo, atacante, assim. A gente já tá mais ou menos aqui, o meu goleiro é que tá contundido, tava precisando... Ô, bichão, você arruma um goleiro, com o Messi no time, você arruma mais patrocínio, mais... Não, a empresa, às vezes, no Canadá, quando ela é mais estruturada, de maior porte, de médio, grande porte, ela, às vezes, abre mão do cara extremamente qualificado por ter o receio e ter casos anteriores, e hoje, dentro da empresa, eu vejo isso. Puxa, eu não vou contratar porque a última pessoa que estava fazendo essa vaga teve que voltar para o país dela. Ou... Então, você tem que transmitir muita credibilidade, muita segurança de tipo, eu quero ficar aqui. Esse é o meu plano de vida, de carreira. Eu não vou voltar para o meu país. Muitas pessoas me perguntam às vezes, pô, mas será que eu falo que eu vou voltar? Eu falei, você tá maluco? Tá maluco? Você tá voltando para o seu país, o cara vai te falar, pô, legal, muito obrigado, parabéns. E fica esperando aí o feedback eterno. Você não vai receber. Mas voltando, trabalhar esse arco, vamos dizer assim, que envolve nivelamento de expectativas, compreensão do mercado, adaptação do seu perfil no LinkedIn, adaptação do seu resumê, e entendimento também de como é que funciona o processo, o que é esperado, né, nessa interação, quantas fases são do processo. E aí, voltando à pergunta dela, da experiência canadense, um outro ponto que a gente não comentou e que pode ser interessante para ela saber é o seguinte: se você vem só de fora, direto, você está
verde, verde, verde no compensation, né? No salário. Então, quando você vai fazer um pedido, qual que é a sua expectativa salarial? Putz, às vezes a pessoa fica assim, qualquer coisa, o valor que você estiver querendo pagar. Agora, se você já está fazendo freelancer aqui, você já meio que tem a ideia, peraí, o meu serviço aqui no Canadá é valorizado dessa maneira. Você pode perguntar às vezes para a empresa, olha, eu estou começando a aplicar para vagas similares a essa, né? Como você não vai me contratar, você poderia me dizer qual que seria um salário médio para essa vaga e tudo mais? Você tem muito mais competitividade e não deixa dinheiro na mesa, né? Porque depois que assinou o contratinho lá, para renegociar é complicado. Bacana. O Cássio falou o seguinte, recebi, eu tô lendo a pergunta porque depois eu vou botar o áudio no Spotify e depois quem tá ouvindo a live, lavando louça, sinta-se homenageado. Então o Cássio disse o seguinte, recebi o PR, recentemente estou indo para o Canadá em breve. O quão flexível devo ser o meu plano de carreira, nos meus critérios para aumentar minha chance de achar um emprego. Eu acho que ele tá querendo dizer assim, cara, tô com uma audiência monstruosa, sobre no parênteses, 61 pessoas, violenta, hein? Mas ele tá querendo dizer o seguinte, quanto que ele tem que, né, adequar lá, voltar, dar uma maquiada, acho que é isso que tá querendo falar no currículo aqui, né? Quantos passos você tem que dar para trás para conseguir um emprego? Cara, isso é um negócio muito pessoal, é um negócio muito delicado de você dizer é 8 ou é 80, né? Eu vou falar uma frase aqui que eu não sei se alguém já ouviu isso, mas se eu ouvi ou se eu criei essa coisa, eu acho que vale muito a pena você ter em mente, que é o seguinte: o imigrante é o empreendedor de si mesmo. Então você tem que se ver como um negócio. Aonde esse negócio tem mercado? Será que é nessa região? Será que é naquela região? Será que é nessa vaga? Será que é naquela vaga? Será que a minha vaga que eu fazia no Brasil ou nas outras experiências que eu tive, elas são similares aqui na região? Então, o que vai ditar essa flexibilidade é essa sua capacidade de leitura, e é nisso que muitas vezes eu acabo colaborando com as pessoas, que elas, poxa, Gabriel, eu precisava de uma visão local. E aí eu vou comentar uma situação interessante, né? Que ao sair do Brasil, a gente acaba tendo essa visão muito mais clara de como que as coisas acontecem lá, e fluxos e tudo mais, exatamente por estar vendo de fora, né? Então, eu diria que não tem uma resposta, assim, é 8, Padrão. é 80, padrão. Mas, sim, quanto mais flexível você for, maior a possibilidade de sucesso. Por quê? Porque se você não é muito flexível, cara, enquanto você não está trabalhando, você não está boletando em dólar. Enquanto você não está boletando em dólar, você está sangrando em real. E sangrar em real já foi mais caro, mas hoje ainda é 3,70, 3,80. Machuca. Quando eu vim para cá era 2,20. Então eu falo isso com as pessoas. Eu falo, gente, um erro no planejamento muitas vezes pode te gerar uma dor que lá na frente você não vai ter o capital de giro, né? Para se manter aqui, para pagar college, para pagar até processo de imigração, que é bastante caro, né? De renovar seus vistos e tudo mais. Então, eu sempre falo isso: carreira e imigração andam em paralelo enquanto você não vira, eu diria até cidadão. PR é o principal, é o corte ali. O PR costuma ser o corte de quando você começa a ver uma realidade muito mais próxima do que é o canadense, né? Falar nisso depois, um outro dia a gente pode falar disso. Faz 4 anos eu faço uma pesquisa recorrente do índice de satisfação do imigrante com o mercado de trabalho canadense. Isso é muito bacana, porque mostra claramente uma tendência, a seguinte: quanto mais recente está o imigrante aqui, e aí principalmente, obviamente, pela minha exposição com o mercado brasileiro, quanto mais recente, mais insatisfeito, e quanto mais tempo ele está, menos insatisfeito, vamos dizer assim. E o fluxo é impressionante. Passou 2 anos, 2 anos e meio, ele vira de 40 a 60, 60% insatisfeito, 40% satisfeito. Desculpa, para 60% satisfeito, 40% insatisfeito. Mas ainda há uma insatisfação, e principalmente a insatisfação vem do não conseguir uma vaga na minha área. E vai ser o resultado de todos aqueles fatores que a gente falou anteriormente. Sim. Eu tenho um exemplo aqui de casa, minha esposa é extremamente competente, cara, uma coisa impressionante, por isso que ela até não aparece aqui no canal, porque ela é tão perfeccionista, que ela, se for para ela gravar um vídeo comigo, ela quer saber tudo, ela quer saber os detalhes, ela não aceita um erro, e é o oposto da minha personalidade, que sou um cara mais relaxado, tipo assim, às vezes vou no esculacho mesmo, levo nas coxas,
E ela, no Brasil, sempre trabalhou na empresa da família, e rapidamente, a hora que ela foi ficando uma pessoa mais madura, ela foi assumindo várias responsabilidades na empresa da família, de modo que, em um dado momento, ela estava praticamente tocando a empresa da família, Uhum. em vários departamentos, TI, logística, estava meio que olhando tudo. Quando ela chegou para procurar emprego, ela começou numa empresa e a chefe dela, e claro, ela não é que mentiu no currículo, mas ela botou um currículo bem mais humilde, né? Para poder ser contratada. Ela ia colocar no currículo lá que ela tocava a empresa da família. E aí, um dado momento, a chefe dela virou para ela e falou: Nossa, tem hora que eu tenho a impressão que você já conduziu uma empresa, porque você manja muito assim das áreas, né? E ela nem estava com inglês tão bom na época, mas muito competente. Aí eu, nessa época, eu gravava muita live, falava aqui muito no YouTube. E o pessoal fazia essa pergunta, eu falava, cara, é a mesma coisa o piloto de Fórmula 1. É um prazer enorme quando você vê campeonato de kart e tem um piloto de Fórmula 1, Alonso, correndo, Uhum. o próprio Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna tem vídeo dele no YouTube correndo de kart com a molecada, ele largando atrás de todo mundo, uma volta atrás e depois dando volta e não sei É isso, quanto. é isso. Ou Pra... seja, o cara já foi. Se você já é um piloto de Fórmula 1, meu amigo, você vai voltar pro kart, você vai voltar e você vai botar aquele kartinho. A minha esposa, nesse interim, foi promovida 2 vezes, mesmo com o inglês não tão bom assim, É. né? Aí entra a capacidade de resiliência, humildade, né? De entender o papel e não ficar machucadinho, nem né? De tipo, pô, peraí, eu tenho que me provar um pouquinho aqui primeiro, né? Mostrar o meu valor e Sim. naturalmente as coisas vão acontecendo. Deixa eu ver aqui. A audiência tá absurda, cara. Vamos ver o Tarik. Tá indo. Ó, boa noite, Gabriel. Estou indo neste domingo para Calgary para uma visita exploratória e para participar de 2 job fair. Qual a dica ou sugestão você daria para essa participação nessas job fair, que são feiras de emprego? Puxa, Você já, são já tantas. apresentou o job fair? Já foi lá Estava no. em uma sexta-feira passada, ou faz uns 10 dias. Foi sexta passada. Foi, se eu não me engano, foi na Douglas College, aqui em New Westminster, Sim, sim. junto com a ISS of BC, que é o Immigrant Service Society, que é uma das entidades que Massa. dá suporte, né? Tem boas dicas Eles lá são no voluntários. Twitter deles. Muito bom. Isso, cara, tem várias entidades. Para aquela pessoa que falou que recebeu o PR agora, tem várias entidades que dão esse suporte, que são muito bacanas. Realmente tem um drive muito interessante. Mas respondendo a pergunta, como ia para Job Fair? Bom, de novo, vai variar um pouco da questão de qual área, né? Voltando até na sua live anterior, Claudio, um ponto que eu ia comentar, eu acho que é uma questão também geracional. Hoje a gente vê muitas aposentadorias daquele público que metia a mão na massa, mão na graxa mesmo, né? Então, esse público é um público que falta aqui no Canadá. Quando as pessoas entram em contato comigo e falam, faz o LMIA, eu falo, gente, LMIA, gente, pelo amor de Deus, LMIA é assim, é a solução dos problemas de 99% das pessoas e é a opção, é a última opção de 99% das empresas. Então, assim, quase 100% das pessoas está buscando a solução que menos de 1% das empresas estão a fim de oferecer. Só para tocar num pontinho de LMIA que para muita gente é a bala de prata. Isso aplica para o Atlântico também lá? Ou é um No caso de uma Atlântico, a questão exceção? é que não precisa do LMIA, né? Hoje em dia, o Atlântico tem o programa Tá provincial bom. deles, que com Job Offer, isso Entendi. tudo é facilitado. Tem vários programas. Ele vindo para cá, mudou a legislação, né, recentemente. Então, o Canadá está aberto. Eu sempre falo isso, eu não gosto muito de incentivar as loucuras, mas se ele já está falando de visita exploratória, eu gosto dessa expressão, exploratória. Devia ter vindo, às vezes, no invernão, para ver como é que é o frio forte mesmo, os piores momentos. Mas ainda na primavera em Calgary vai pegar um friozinho gostoso. E aí, de novo, ter uma comunicação assertiva, né? Estudar muito bem as empresas que vão estar lá. Normalmente as job fairs distribuem quais são as empresas. E aí eu falo isso, né, às vezes para os meus mentorados, para as pessoas que me procuram, eu falo, gente, qual que é o candidato ideal para o recrutador ou para a empresa que está te contratando? É aquele candidato que te dá a segurança de que
idealmente, ele conhece mais a empresa do que você. E as perguntas que ele vai te fazer sobre a empresa vão te deixar impressionado e falar assim, caramba, esse tal desse Cláudio é bom, esse cara é inteligente, ele fez o dever de casa dele. Porque eu canso de levantar a bola para os candidatos, no final da entrevista eu sempre pergunto, você tem alguma pergunta para mim? Ou, o que você conhece da empresa? E aí o cara... eu conheço o que tem no site. Pô, aí pegar mal. Você marcou meia hora comigo, marcou com uma semana de antecedência, você podia ter feito seu dever de casa. Ó, vou contar a minha experiência. Quando eu fui contatado pelo LinkedIn para a vaga que eu tô, a empresa que eu trabalhava antes recrutava, mas eu não tinha total conhecimento do que a empresa fazia. Na noite anterior, mas assim, eu fui no YouTube, olhei vídeo institucional da empresa, vi entrevista do presidente, a empresa tem ação listada em bolsa, aí vai ter relatório assim, à torta e à direito. Bastante. Aí você faz o dever de casa. Que aí quando você entrevistar um cara desses, uma pessoa dessas, vai falar, cara, tá pronto. Eu não preciso nem treinar praticamente a cultura da empresa, entender o que a empresa faz. O cara tá aqui me dando uma aula do que a empresa faz. O que custa isso? Assim, você se torna um candidato muito mais relevante, muito mais aderente. Aí as questões técnicas ficam em segundo plano. Eu tenho alguns casos interessantes, e aí quando as pessoas me perguntam assim, o que o brasileiro se destaca? Né? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas me fazem. Mas por que o brasileiro se dá bem? Por que e vice-versa. Os funcionários internos, ou meus colegas, falam assim, pô, Gabriel, desde que você entrou aqui, alguns dos melhores funcionários nossos são brasileiros. O que está acontecendo? O que vocês tomam lá no seu país? E aí eu explico para eles, eu falo, olha, é um mercado extremamente competitivo, ele não é aberto a tantos estrangeiros. Os estrangeiros, quando vêm para ser chefe, normalmente, né? Vem aquela multinacional que manda um top-down, manda um americano, manda um francês, manda um italiano para cuidar da chave do cofre, mas é extremamente competitivo, trabalha-se muito e não se perde, assim, o pessoal não perde a esportiva muito fácil, não tem rompante, não tem maluquice. Aqui tem muita maluquice, os caras dão um surto dentro da empresa, às vezes, entendeu? Então, lá, a galera tem uma inteligência emocional, vamos dizer assim, no Brasil, né? E uma aderência, muitas vezes. Outro dia eu tive um caso de um feedback que não foi tão positivo para o candidato brasileiro, que ainda estava no Brasil, mas que o gerente falou assim, ó, esse primeiro candidato aqui é o mais senior, putz, a gente não vai conseguir pagar o salário que ele está querendo. Esse segundo aqui é bom tecnicamente, mas assim, talvez na equipe, vamos continuar com a vaga aberta aí. E o terceiro é o brasileiro. Cara, Gabriel, que cara espetacular. Na equipe ele ia cair com uma luva, mas tecnicamente ele não é tão forte quanto a gente esperava. Então, assim, gostei muito do perfil, culturalmente ia fechar, ia ser espetacular. Eu consigo ver ele trabalhando na empresa, mas tecnicamente, infelizmente, ele não tem a aptidão para essa posição específica. Talvez para outra área. E aí fica até como sugestão para uma outra área, se essa outra área tivesse vaga. Mas voltando, eu acho que assim, preparação, um resumê adequado, o LinkedIn também bem robusto, vamos dizer assim, mas na medida certa também, né? Entender muito bem como é que estão as vagas, idealmente visitar o site. Se as empresas estão divulgando lá, que elas vão estar numa job fair, é só ir no site de carreiras da empresa, você vai ver as vagas que estão lá. Então, você já vai direcionado, às vezes, você já leva um resumê, um currículo já preparadinho. Ó, eu vou na empresa XYZ, na ABC, com o meu currículo, pum. E na outra eu vou com o meu currículo B. Muita gente fala isso, tem um currículo pronto, só um modelo. Eu sou meio avesso a isso. Eu acho que você tem que customizar, você tem que adaptar para chegar num objetivo. Eu tinha um truque, Gabriel, nas entrevistas, para mostrar que eu tinha interesse. Esse lance que você falou, que o recrutador fala, você tem alguma pergunta para mim? E a pessoa comete a gafe, né, de falar, não tenho, não. Tá tudo. Essa aí a pessoa já acaba de se eliminar, né? E aí eu fui entendendo os processos seletivos que eu estava fazendo, que realmente os recrutadores se interessam por quem faz pergunta, né? Então, o meu truque era o seguinte, eu até ia botar no curso aí, ó, de graça aí para a turma.
Aí meu truque era o seguinte, eu fazia 2 ou 3 perguntas, mas na terceira pergunta eu falava o seguinte, sorry for asking so many questions, para parecer que foi ainda mais do que eu falei, entendeu? É tipo E um você truque mede a psicológico. temperatura. E você mede se você faz uma pergunta desse tipo, você mede a temperatura e o interesse da pessoa em você. Porque se ela cortar ali, no problem. So we talk next week. Agora, se ele fala, no, yeah, keep going. Geralmente a reação era boa, porque parecia, eu só tinha feito 3 perguntas, mas parecia que eu tinha feito 100, porque eu pedi desculpa, sabe? Bem canadense isso também, pedir desculpa por fazer Exato. pergunta, né? Vou passar aqui. Cara, tem tanta pergunta aqui, vamos embora, senão você vai dormir na casa do seu... Lívia Rangel perguntou o seguinte, que dica você dá para alguém que é de profissão regulamentada? Ela é assistente social e ela quer se planejar acho que para vir para o Canadá, eu acho. Cara, essa é a dor de muitas pessoas. Nessa feira, inclusive, nessa Job Fair, não sei se eles estão assistindo hoje, mas eu encontrei um casal de médicos. E aí eu falei para eles, lá de Curitiba, inclusive. E aí foi muito engraçado, porque eu ainda não tinha falado com eles que eu tinha morado em Curitiba e tal. Aí a moça super gente boa, e falou, meu esposo, você é brasileiro e tal, não sei o quê, papo vai, papo vem. Pois é, o meu esposo também, ele, além de ser médico, a gente sabe que é complicado e profissão regulamentada, ele também tem background de técnico em mecânica, ele fez lá no Cefet de Curitiba. Eu falei, eu sei, ali do outro lado da rua, ali do shopping estação e tal. Ué, mas então você conhece mesmo? Eu falei, eu morava lá, morei 10 anos. Então, assim, voltando para essa parte da profissão regulamentada, eu acho que eu vou bater na mesma tecla aqui, é estudar. É estudar, mas não no sentido de tipo assim, eu vou precisar estudar no Canadá? Talvez. É destrinchar a regulamentação da sua área. E muitas vezes, ao começar a fazer isso, você vai descobrir que tem, às vezes, profissões laterais ou similares que tenham o mesmo potencial de abrangência, de impacto, né, como assistente social, que não são regulamentadas. Então, você acaba entrando nessa primeira fase de adaptação, que aí vai te custar menos, vai ser mais rápido, você já vai começar a faturar em dólar, e depois você verifica, opa, peraí, tem vezes que a área tem o mesmo nome, mas o tipo de atuação é completamente diferente. E aí a pessoa fala, puxa, eu não imaginava que a minha atuação era tão diferente aqui. Pô, tô gastando, tô dando bobeira aqui. Então, isso é muito importante. É procurar, às vezes, depoimentos, é pesquisar. É realmente fazer um dever de casa aprofundado e com o conhecimento, fundamentalmente, do inglês, né? Show. Partir aqui, senão a gente não atende todo mundo. A Iracema falou, muito legal a live, fiz intercâmbio em 2014 para o Canadá e fiquei em Suk, mas viajei para Vancouver. Comecei agora a procurar emprego no Canadá. Saberia como dizer como está a área de export, import? Eu acho que daí foi aquilo que a gente conversou antes. Pode falar. Mas eu acho que eu posso dar um overview, tá? Cláudio, eu acho que em geral, tá? Em geral, a gente está num momento. O Brasil ele está um pouco à frente do Canadá e dos Estados Unidos em relação àquela questão dos juros e da inflação. Então, o que o Brasil hoje está vendo, a inflação caindo, o Canadá começa a ver agora. Ao mesmo tempo, e aí aquelas demissões que às vezes já tiveram ano passado, né, de startups e tudo mais, estão acontecendo aqui ainda. Uhum. Então, é um momento do mercado que o mercado está enxugando um pouco ainda. Tá? Comparado a 2021, comparado a 22, onde estava pujante, meio que assim, vem que tem trabalho, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você tem menos empresa contratando, ou as contratações mais analisadas no detalhe, né? E, por outro lado, você tem um número de imigrantes, sejam eles com visto temporário, estudante, work permit, ou o trabalhador temporário, e também de novos PRs chegando. Você viu aí alguém falando, estou chegando como PR e tudo mais, crescente, né? Então, o número de PRs nos últimos anos mais que dobrou. Então, isso, e aí voltando naquele ponto que eu citei lá atrás, que
imigração e educação é um grande negócio para o Canadá, a gente tem que entender o seguinte também, que é muito interessante e estratégico para as empresas canadenses ter esse pool, né, esse grupo de candidatos qualificados aplicando, porque você mantém a média salarial sem tanta pressão de inflação, sem aumentar tanto. Né? Um ponto que pouca gente aborda e que eu acho sempre válido trazer isso como crítica assim, construtiva e para você entender, pô, mas peraí, por que o Canadá precisa tanto de gente de fora? Qual que é a estratégia do país e tudo mais? Além de ser, obviamente, um grande business, tem a questão seguinte, ele entendeu, pô, peraí, eu tenho um vizinho de baixo aqui, né, nossa fronteira aqui, a 40 minutos de Vancouver, que ele dificulta trazer imigrante, né? O nosso, na época, Trump, lembra quando o Trump ganhou e o site da imigração canadense caiu e tudo mais? Então, as empresas americanas, elas agem muito mais rápido do que o próprio governo. Então, eles rapidamente perceberam o seguinte, pô, peraí, eu preciso crescer meu grupo de tecnologia, eu preciso crescer... Esses profissionais precisam estar nos Estados Unidos ganhando em dólar americano, ou será que eu posso realocar eles ou contratá-los no Canadá, onde é mais rápido e mais barato, porque ele recebe em dólar canadense? $1 americano vale 1,33, 1,35. Só aí já são 30% de desconto. Então, várias empresas fizeram isso. Sim, né? Nós temos aqui vários exemplos. Estamos aqui em Vancouver. Vancouver está a 3 horas de carro de Seattle e tem umas empresinhas pequenininhas ali em Seattle, uma tal de Amazon, uma tal de Microsoft, que no final das contas ela tenta contratar os caras nos Estados Unidos. Pô, peraí, vou pagar $150 mil por ano num profissional aqui? Ou será que eu consigo contratar ele por 80 mil, 70 mil no Canadá? E consegue. Consegue, verdade. Em 10 dias. Tem processo. E o cara fica atendendo lá, fica trabalhando para os Estados Unidos, né? Assim, precisa fazer uma reunião, o cara tem visto, ele dirige 3 horas ou pega um aviãozinho, 45 minutos está lá. Está no mesmo fuso. E vai, assim, eu estou falando essas duas, mas são centenas de empresas. Centenas de empresas. Quando o Trump ganhou, o governo canadense fazia propaganda em São Francisco, em Los Angeles, em Seattle. We're open for business. Se você está com problema de contratar pessoas, a gente consegue contratar aqui mais rápido e mais barato. É bom. Então, foi uma estratégia, e é uma estratégia ainda muito utilizada, porque está no mesmo fuso horário, nível de inglês é o mesmo, alinhamento cultural. Cara, mas pouca gente fala disso. Então, essa também é uma dependência interessante para você levar em consideração, né? Como é que você pode buscar sua empregabilidade aqui? Vamos nessa. Sidney perguntou o seguinte: tive notícias que no mercado de BC os estudantes estão tendo mais dificuldades de ter emprego full-time. Isso realmente procede? Eu acho que vai de encontro àquela questão que eu tinha comentado contigo um tempinho atrás, que mudou a legislação, né? A partir de outubro do ano passado, se eu não me engano, novembro do ano passado, até o final desse ano. Lembra que você tinha falado? Acho que foi na live anterior que você falou. Eu não sei como é que vai ficar essa legislação. Alguém te perguntou isso. Será que essa legislação vai ficar? É uma grande interrogação. É uma grande interrogação. Você não pode falar assim. E, de novo, eu não sou consultor de imigração. Don't take me for legal advices here. Eu estou falando da minha experiência e o que eu vejo no mercado acontecendo. Com relação à empregabilidade, é muito... Eu sinto que tem, sim, uma competição maior. Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, que é um outro ponto que a maioria das pessoas não leva em consideração. O número de empresas de grande porte não está em British Columbia. Das 100 maiores empresas do Canadá, menos de 5 delas estão sediadas em British Columbia. Então, você tem uma concentração muito maior em Ontário, um pouco em Montreal e algumas em Alberta, mas focando em pessoas com visto de estudante, que normalmente, antigamente o pessoal tomava só como part-time, agora existe aquela legislação que permite que estudantes possam também, alguns estudantes, tem todos os requisitos lá, eles possam trabalhar full-time fora do campus. É uma competição normal. Agora, o estudante ele tem um impeditivo que normalmente é o seguinte: eu tenho aula. Quando? Todo dia de noite? Não. Segunda-feira de manhã
terça-feira eu não tenho, quarto o dia inteiro, quinta de tarde e isso aí. sexta sim, sexta não. Pô, como é que a empresa vai se adaptar a isso? Não vai, não vai. A experiência que eu tenho, cara, é que os raríssimos casos, eu conheço um caso, talvez, de estudante, na época de college, vai conseguir um emprego mais serinho um pouco, até porque a empresa, o RH nunca vai conseguir aprovação de contratar um cara para uma vaga estratégica, full time, sendo que o cara tem visto estudante, né, cara? Imagina o investimento que você tem que fazer no profissional e a segurança que você tem que o cara tendo um visto estudante é baixa, né? Normalmente, somente empresas de pequeno porte e, na maioria das vezes, que sejam de imigrantes. Porque aí o imigrante, ele se vê na pessoa, ele fala assim, Entendi. essa pessoa, esse cara trabalhador, vale a pena. E aí volta naquele ponto que eu te falei lá de trás, que a pequena empresa daqui é similar à empresa brasileira. Pô, eu tô pagando salário mínimo para um cara que era diretor no país dele, ele vai trazer esse conhecimento e vai ser produtivo. Mesmo tendo essa flexibilidade aqui, vai valer a pena. Ou seja, é uma barganha. Deixa eu pegar ele enquanto ele está disponível no mercado. Depois a gente vê como é que vai ser. E aí, o investimento em treinamento é menor, mas mesmo assim, são pontos fora da curva. Onde normalmente os estudantes acabam tendo maior flexibilidade de empregabilidade é no varejo, né? Retail, restaurante, e que eu acho, o que eu falo com as pessoas, eu vi você falando, pô, Forja, depende da pessoa. Se às vezes a pessoa não está com inglês legal, você tem que se jogar. Você tem que ir. Quanto mais exposição você tiver ao inglês, você está melhorando, você está praticando o seu inglês sem estar investindo, né? Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Tenha isso em mente. Às vezes você vai estar ganhando um pouco menos, mas você está melhorando o seu inglês. Olha o valor que isso tem para a sua carreira. Cláudio? Cláudio congelou. Eita, fé. Você congelou, agora você voltou. A minha internet tá tendo essas coisas, cara. Tá me ouvindo bem aí agora? Agora tô te ouvindo bem. Você tá meio quadriculadozinho, mas tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Oi, Cláudio. Tá, a gente fala... Eita, fé. Não acredito, cara. Bota a próxima pergunta aí que eu leio. Qual a importância das palavras-chave no resumê para ser selecionado para uma entrevista? São realmente robôs que selecionam os resumês? Eu sou um robô aqui, tá? Tô brincando. Tem sim, tem muita inteligência artificial por trás, mas eu vou dizer... deixa eu tentar colocar de uma outra maneira. A palavra-chave ela vai servir como a isca para o seu currículo. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu fiz exatamente isso com uma pessoa que está contratando dentro da equipe da empresa que eu trabalho. Eu virei para a pessoa, para a diretora, e falei assim, quais são as palavras... Seu job description é gigantesco. Quais são as palavras que não podem faltar num currículo, na experiência dessa pessoa? Ela me falou 6 palavras. Botei as 6 palavras no LinkedIn, e aí o LinkedIn tem uma parte paga para os recrutadores, é uma parte que você, como usuário normal, você não vê, que é o chamado LinkedIn Recruiter, custa mais de $1.000 para cada usuário, realmente só a empresa que tem uma alta demanda acaba pagando isso. E aí eu colocando essas 6 palavras e selecionando a região da qual eu estava buscando e o tipo de empresa que essas pessoas tinham tido experiência, apareceram 18 candidatos. Dos mais de 700 milhões de candidatos que o LinkedIn tem. Então, acho que aí eu consigo responder o quão fundamental as keywords, né, as palavras-chave, qual a importância delas para ser selecionado, para passar o primeiro filtro. Sem sombra de dúvidas, quanto mais relevância, maior a chance de você passar para a próxima fase. O resumê, o LinkedIn, ele é só a chave para abrir a primeira porta.
Então, assim, ele vai te ajudar a passar da primeira fase. Depois disso, ainda tem mais trabalho, obviamente. Né? O Cláudio mesmo deu o exemplo aí da entrevista, dicas de perguntas e tudo mais. E eu comentei De um longo processo, né, cara? Por isso, de novo, a minha crítica, a minha birra, né, que eu tenho com vários cursos que brasileiro promove de emprego, é que no 80% ou 90% focado na cover letter e no resumê. Mas o processo seletivo, meu amigo, vai muito além disso, né, cara? Então, me incomoda muito que eu vejo assim, não, um workshop de cover letter. E aí a pessoa fica lá, não sei o quê. Pô, mas e o resto, cara? E tudo mais. Eu peço desculpa, a, eu não tenho mais meu office, né? Eu tô falando do meu quarto. E ele tá um pouco. O meu quarto fica um pouco mais longe do roteador da internet e tá falhando com muita frequência aqui. Então eu vou dar uma acelerada aqui, fazer 10 minutos acelerado, pra gente poder responder o máximo de pergunta possível Manda bala. e não deixar ninguém sem responder. Desde com certeza eu tenho que fazer mais uma, né, cara? Porque é muita coisa, muito assunto para. Vamos lá, aqui, ó. O Tonhão, amigo de longa data aqui do canal. Cláudio, eu sou um exemplo de quem ficou no intermediário. Perdi um pouco do prestígio e reconhecimento do Brasil, mas não precisei me submeter a entry-level jobs. Isso aí é muito bacana. Eu tenho um ponto que eu acho que é interessante compartilhar isso, até para nivelar, de novo, nivelamento de expectativas e compreensão do mercado local. O melhor exemplo que eu tenho é o seguinte: no Brasil, um analista normalmente vai ganhar X, o gerente vai ganhar 20, 25X. Estou falando do analista júnior, ok? O analista júnior vai ganhar X, o gerente vai ganhar 10, 15, 20X e o diretor vai ganhar 50X, certo? Essa é a progressão. Por isso que todo mundo quer virar gerente. Não, eu quero virar gerente. Quero virar gerente porque é a maneira que você tem como melhorar a sua exposição, o seu salário e tudo mais. Aqui no Canadá, isso costuma ser muito mais flat. As estruturas, elas são muito mais horizontais. Então, só para você ter uma ideia, um analista vai ganhar, vamos, sei lá, 50, 60 mil, um analista júnior. Um analista sênior vai ganhar dos seus 80, 90, eventualmente até 100 mil. O gerente vai ganhar 100, 120, 150, ou seja, 2,5 vezes, 3, o que o analista júnior estava ganhando. E o diretor vai ganhar, sei lá, 200, 250. E onde que ele vai ganhar mais? No variável. Vai ganhar mais bônus, vai ganhar mais... Como também no Brasil ganha, né? Mas no fixo, a diferença não é abissal, não é aquela coisa assim, pô, peraí, o diretor ganha 4, 5 vezes a mais do que o analista júnior? E aí vem num ponto que eu acho muito interessante, né? Aí voltando daquelas diferenças e dos pontos positivos, é que aqui meio que todo mundo tem força de consumo, né? Tem capacidade de consumir. Então eu brinco com o pessoal. Aqui todo mundo consegue planejar ir para a Disney, aqui todo mundo consegue planejar ir para o Havaí. Uns vão uma vez a cada 10 anos, outros vão uma vez a cada 3, 5 anos, e outro pode ir, né? O diretor, o presidente pode ir todo ano se quiser. Agora, todo mundo pode ter o direito a sonhar e pode ter o direito a, planejando certinho, você vai conseguir o seu objetivo e de lazer, de bens, de comprar um carro, casa, o que quer que seja. Isso que é maneiro, né, cara? Assim, esse exemplo da Disney, eu nem tenho vontade de ir para a Disney, zero. Mas esse exemplo da Disney é legal porque o diretor da empresa pode tranquilamente encontrar como se diz, a recepcionista da empresa na Disney, na mesma data, né? E falar, oi, e aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Isso é muito legal, cara. Isso é muito maneiro. Eu queria que você comentasse, fazer um react sobre um comentário meu aqui, que eu estava tentando na hora que travou. Algumas empresas já sabem desse lance dos estudantes, né? Uhum. Já sabe que os caras vêm para cá estudar, que ele precisa trabalhar e que é sem compromisso, né? É como se fosse o pessoal que quer namorar sem compromisso. Não tem compromisso, né? Então não tem compromisso de nenhum dos dois lados. Ele já sabe que você tá lá só para usar e ele quer te usar também. Uhum. Então, cara,
eu lembro, assim, dos meus colegas de Langara que foram trabalhar em supermercado, foram trabalhar no varejo, era um sofrimento muito grande, porque a empresa já sabia que você não ia ficar, não te tratava assim, não te dava benefício, não te dava nada, te tratava como número, mal sabia o seu nome, seu gerente mal falava inglês, uma coisa horrível. E eu mesmo fui trabalhar numa empresa de tinta, na Sherwin Williams, até falo o nome, tudo aí, e aí, cara, o meu gerente lá na época era um indiano que não foi com a minha cara de jeito nenhum. Me detestou, cara. E aí, tava naquela época de treinamento e tal, e ficava lá Eu vi que ele era palmeirense, eu acho, Cláudio. Eu acho que era isso. Palmeirense de cricket lá na Índia, lá. E o cara não gostava de mim, cara. Aí um dia chegou um caminhão lá de caixa de papelão para embalar a tinta lá. O pessoal começou a descarregar e falou: não, não, quem vai descarregar o caminhão vai ser o Cláudio. E de birra mesmo, sabe? E assim, zero compromisso com a qualidade de vida do empregador, saúde mental, sabe essas coisas? Nada, nada. E aí eu vejo essa é uma cilada que neguinho pode entrar aqui, porque você já está chegando aqui como estudante, a vida já não é moleza, acabou de passar por uma mudança bem, né, bem radical de vida, sair do Brasil aqui para cá, embarcar nessa e você pode se dar muito mal, no sentido de que também o inglês não vai melhorar grandes coisas trabalhando nessas lojas aí, a sua autoestima vai lá pro lixo. Eu fui embora nesse dia, eu descarreguei o caminhão. É um crossfit remunerado. Tá maluco. E outra coisa que eu também queria comentar, acho que comentei na live passada, mas eu tô meio repetitivo, sempre o alerta ao varejo, cara. Eu acho o varejo também outra cilada. Você entra lá para pagar as contas iniciais e tal, não sei o que, de repente não consegue mais sair, você está preso a um lugar que exige que você trabalhe no final de semana, que exige que você trabalha nos horários meio ruins, no domingo, te recusa a te dar um salário anual, vai te pagar por hora, e de Quando repente não você olha... Quando não tá busy, te dispensa mais cedo, fala, ó, não tá tendo venda aqui, ó, pode ir. E você tá com a ideia de você passar só um tempo, né? Até você ir para sua área, mas daí você tá igual uma areia movediça sendo sugado, de repente você não consegue mais sair. Eu vejo muita gente que tá nessa, e tem gente até orgulhosa que não tem coragem de falar que mandou mal. Fala, não, já fui promovido, eu entrei como vendedora e agora eu sou o gerente da loja. Beleza, ganhava $17, sabe, $16,50, agora ganha $17,92, né? Como gerente da loja. Então, assim, eu não sei se você concorda. Não, eu vou comentar, eu entendo perfeitamente o seu racional aí, eu vou só comentar o seguinte, eu acho que como emprego de entrada, como algo que você está aqui pedalando para não ficar à toa, vamos dizer assim, e olha, beleza, eu vou ficar nesse horário, é um horário que eu consigo conciliar com as outras coisas e não vai me prejudicar a aplicação nas outras vagas, beleza. Certo. Agora, ficar refém disso, concordo 100% com o que você falou. O que eu só acho é que muita gente, às vezes, por questão do orgulho, fica muito preso nessa questão de tipo assim, não, eu só vou aceitar se for na minha área. E eu só vou aceitar se for na minha área, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 6 meses, e acaba entrando em depressão, se acaba brigando com... Eu tive um caso, vou te contar claramente. Um profissional extremamente qualificado, tinha uma posição, se eu não me engano, gerencial lá no Brasil na época. Eu trabalhava com a esposa dele, e a esposa dele, mesmo part-time, conseguiu uma vaga no escritório. E aí um dia ela falou para mim, pô, Gabriel, será que você tem como conversar com meu esposo e tal? Ele é da área de auditoria, assim, assado. E aí eu conversei com ele. E ele falou, olha, eu já entrei em contato com as outras Big Four aqui, mas ninguém me aceita. Que eu trabalhava lá no Brasil, até o sócio me pediu outro sócio daqui para fazer um favor para ele me entrevistar, mas eles não têm vaga. O meu inglês não é tão bom assim e tudo mais, mas está ficando complicado. Eu falei, cara, então pensa em outras áreas. Pois é, eu comecei a aplicar para vendedor. Assim, vendedor mesmo, account manager, coisa. Eu falei, mas, cara, você é auditor, porque o seu inglês, como é que tá? Meu inglês tá intermediário. Eu falei, cara, então você tem que, bichão, você tem que melhorar seu inglês. Como é que você faz para melhorar seu inglês? É praticando. Como é que você pratica o seu inglês? É se jogando. Como é que você se joga?
É que varejo, se você amplia para o varejo, é atendimento ao cliente. Vamos colocar, acho que a melhor palavra é atendimento ao cliente. Esse atendimento ao cliente pode ser no varejo, pode ser na alimentação, pode ser em N áreas, que aí às vezes tem essa flexibilidade e vão melhorar esse skill desse profissional no médio e longo prazo. E ao mesmo tempo, tá aplicando para as vagas na área com a referência desse. Entendi. Isso, nossa, muito interessante. É uma alternativa para você estar pedalando, porque às vezes você pegou o transporte público, no caminho do transporte público, você virou, eu vi um anúncio de contrata-se, de hiring, you're hiring. Opa, peraí. O problema é a pessoa ficar muito dentro de casa, ainda mais num ambiente como esse daqui, que é frio, que chove, que neva, que, cara, a pessoa vai ficando em si mesmada demais. E isso no médio e longo prazo gera fatores, estresse, separação. Já cansei de ver separação, galera voltando. Por quê? Porque quebra, Cláudio. O cara não tem o cash flow, né? Não tem o capital de giro, não tem a grana. Já vi muitos casos assim. O mundo acaba. E de novo, né? Tirar fotinho, que tô aqui esquiando, olha aqui, que beleza de Canadá. Isso era uma das coisas que me irritava, reforçando aquilo que você falou na última live do Instagram. Bicho, eu tinha uma birra com o Instagram. Até que alguém virou para mim e falou assim, Gabriel, não atira no mensageiro. Não atira no mensageiro. O Instagram é um mensageiro. Porque assim, ó, vou te contar um caso muito interessante. Você vai entender por que me dava raiva do Instagram. O cara chegava assim para mim lá na empresa de recrutamento e eu tinha vaga assim, cara, para amanhã. Quer trabalhar amanhã? Eu tenho vaga amanhã para você. Você faz o cadastro aqui agora e pum, vambora. E aí o cara chegava, pô, Gabriel, minha família lá no Brasil, assim, assado, tô quase quebrando aqui, não consegui nenhum trabalho. Ô, bicho, Cláudio, eu tenho uma vaga para você, cara. Eu vou, pô, o cara acabou de cancelar aqui. Você consegue ir lá amanhã, então, descarregar um caminhão de tinta? Aí o cara assim, que dia? Amanhã. Pô, desculpa, Gabriel, amanhã eu tenho compromisso já. Aí eu falava, então beleza, então segunda-feira eu vejo se tem outra vaga e tal, e te aviso. Aí eu entrava no LinkedIn, no Instagram, onde que o cara tava? Legal, gratidão, tô aqui em Whistler, curtindo pra caramba e tal. Não sei. Cara, sabe quanto que custa um passe para você subir naquela montanha em Whistler? O cara tava ali pedindo qualquer trabalho, velho. Então, assim, a imagem que é mostrada é uma, mas a realidade ali, behind closed doors, né, as quatro paredes, que eu via e que eu ouvia que a pessoa estava ali, pelo amor de Deus, eu não tenho mais dinheiro no banco, era outra completamente diferente. Então, assim, a galera tem que ter essa noção que, como é que fala? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Cara, essa aí eu já vi muito, é uma das birras que tem no Instagram também, é essa da pessoa, infantiliza demais a pessoa tá precisando o tempo todo se provar que tá bem, que tá feliz, que tem muitos amigos e tal, e até... Mas é a propaganda que a galera vê e compra do sonho canadense, né? Isso também tem Canadá, muito, né? não sei o que lá, a musiquinha no fundo. Não sei o que, precisa de brasileiros. Falar nisso... Opa, foi mal. Pode falar. Não, eu ia comentar um outro ponto que a gente falou atrás e que eu acabei perdendo o fio da meada, esses hiperlinks, que um perigo também, e eu tenho alguns artigos sobre, eu tenho, se eu não me engano, mais do que um artigo sobre isso, para quem quiser visitar depois lá, o meu blog, carreira.ca, é sobre golpes. É cheio de golpe. Verdade. E principalmente para o newcomer, para quem chegou há pouco tempo aqui. Então, esse é um ponto de alerta máximo. Principalmente, assim, o golpe ele pode começar até lá do Brasil. Tem uma oferta de trabalho fantástica e não sei o quê. E aí a empresa, normalmente, tá, gente? A empresa faz o seguinte, o golpe não vai vir da empresa que está te oferecendo a vaga. Ela te oferece a vaga vem bonitinha. Aí ela fala assim com você, olha, tá aqui a sua oferta de trabalho, só que agora você tem que pagar... quem vai poder providenciar o seu visto é a empresa ABC. E aí a empresa ABC vai te falar, olha, você tem que dar $500, você tem que dar $1.000 para você pagar as taxas. E você vai lá no governo, no site do governo, você vai ver que é um valor dessa maneira. Aí ele recebe, na hora que ele recebe, você sabe quando que você vai ouvir de novo falar dessa empresa. Some, Cara, já vi demais. Nossa, o pessoal manda mensagem para mim, eu tô num processo seletivo, passei de fase,
e agora tem que depositar $100 Direto. para continuar na próxima fase. Ó, Direto. E eu- os locais aqui, os que me assustam, são aqueles que parece pirâmide, né? Que aí chama você, o escritório é bacana pra caramba. Cara, você foi selecionado, agora você vai ter que fazer o treinamento. Ah, para você fazer o treinamento, você tem que comprar apostila de $300. É. Eu cheguei, quando eu estava procurando emprego novo agora, recentemente, teve duas empresas dessas de pirâmide aí, que eles não gostam de ser chamados de pirâmide, né? Mas que é Marketing igualzinho, multinível. é marketing multinível. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter que marcar um segundo encontro para a gente continuar conversando. Eu quero sugerir às pessoas que não tiveram as perguntas respondidas que para entrar em contato com o Gabriel. É no LinkedIn, né? Que você falou? Gabriel Cara, o melhor Borges. é Gabriel Borges RPR. Eu não sou do RPM, eu não sou amigo do Paulo Ricardo, mas o RPR é uma certificação aqui do Canadá que Tá, chama-se Registered Professional Recruiter. Falar legal. nisso, tinha aquele ponto que eu tinha comentado contigo, que eu acho que é importante salientar isso para as pessoas, que é também um artigo que eu tenho lá no carreira.ca. Qual que é a diferença do headhunter, do recrutador, do job hunter e do outplacement? Porque muita gente recebe a dica de fala com o headhunter que ele vai achar um emprego para você. Né? E aí eu recebo vários. Pô, Gabriel, me ajuda a achar um trabalho e tal, não sei o quê. Vamos lá. E, gente, é o conceito, é só olhar a palavra, né? Ainda bem que a gente está num país que fala inglês. Headhunter, ou seja, um caçador de cabeças. Então, quem me paga como headhunter é uma empresa. Eu estou representando o interesse da empresa, não do candidato. Então, esse é um ponto fundamental que as pessoas têm que entender, que assim, quem acha vaga para as pessoas é o chamado job hunter, ou seja, um caçador de job, é um caçador de vagas, que na realidade o governo canadense proíbe essa atuação no país exatamente para evitar possíveis golpes. Porque é muito fácil. Cláudio, você quer um trabalho aqui no Canadá? Você mora lá no Brasil, você está vindo de Brasília, vamos fazer o seguinte, deposita $1.000 aí, eu vou trabalhar o seu perfil, vou mandar alguns currículos. Tem muitas dessas empresas, lá no Brasil, inclusive. No Brasil não é regulamentado, não é proibido. Então, às vezes trabalha com um valor fixo e outro por comissão. Tem outras que trabalham só no risco. Ah, quando você for contratado, você me paga 2 meses do seu salário e vamos que vamos, né? São as empresas de job hunting ou empresas de outplacement. Né? O que é outplacement? Outplacement existe aqui no Canadá, mas ela vem normalmente da seguinte maneira. Digamos que a Amazon demitiu 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, 50 foram gerentes. Aí ela vai chegar para o gerente para manter uma boa relação com ele, não queimar o filme e tudo mais, falar assim, gerente, tudo bem, eu vou te pagar um serviço de outplacement. Esse serviço de outplacement vai olhar, é o career mentoring, olhar o currículo, te preparar para entrevistas, melhorar o seu LinkedIn, vai te deixar pronto e eventualmente vai olhar vagas e vai falar assim, ó, por que você não aplica para essa vaga aqui? Ou, eu conheço o headhunter aqui, deixa eu te mandar o seu currículo para lá. Só que quem pagou a empresa de outplacement não foi a pessoa física, foi a empresa que demitiu ele. Massa, legal. Então, é sempre importante. Então, no meu caso, como headhunter, eu sou sempre pago pela empresa e eu estou defendendo os interesses da empresa. Eu sim considero os candidatos como um todo. Eu brinco, lembra que a gente falou disso? Candidato, para mim, é matéria-prima. Então, eu quero ter contato, por isso que eu falo, quem quiser, me adiciona no LinkedIn que eu vou aceitar o pedido de conexão. Eu tenho até 2 perfis. Se alguém procurar lá, vai achar 2 perfis. O Gabriel FC Borges está lotado. Eu não consigo mais aceitar tanta gente lá. O segundo, que é o Gabriel Borges RPR, ele tem vaga ainda. Dá para aceitar o pessoal, dá para aceitar a conexão e manter o relacionamento lá e vamos trocando ideia. Show. Eu lembro do Orkut. O Orkut tinha perfil e eu lotava. Aqui a live com o meu amigo de longa data, que também é Dega. Ele pergunta o seguinte: qual o grande problema da idade no Canadá? Por exemplo, penso em me embrenhar na área de TI, mas tenho medo por causa da idade. Você acha que rola isso muito pouco ou não? Eu vou responder antes a pergunta anterior que eu não respondi, que é: experiência em outros países é valorizada? Claro que é. Você já teve a exposição no mercado internacional,
né? Então, na Europa também, poxa, é um mercado, vamos dizer, equivalente ao canadense, tá? Mas, então, é bem visto, tá? Ao você provar que você já teve experiência em outros países, seja Europa, seja Estados Unidos, Japão, pô, você já meio que teve um carimbinho seguinte, opa, já seu passaporte é carimbado, você já vivenciou outras culturas, você tem uma condição de adaptabilidade maior do que os outros. Essa daí. Tá. Alguma vantagem na perspectiva? A vantagem em relação a quem não tem. Agora, em relação ao canadense, ou quem tem experiência no Canadá, muitas vezes vai depender da empresa. Às vezes a empresa tem operações na Europa e quer fazer negócio com a Europa, pode ser visto, sim, como um diferencial. Poxa, esse profissional aqui já trabalhou não só no país dele, mas também na Europa. Pode agregar. Respondendo a pergunta do... Como é que é o nome dele? Edgar? Do Edega. Edega. Excelente pergunta da questão da idade. E a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Sobre, por exemplo, o perfil ideal. Qual que é o perfil ideal para imigrar? Muita gente adora fazer essas questões. E essa semana, inclusive, teve sorteio no Express Entry. Eu fui lá ver 486 pontos. Aí, por curiosidade, eu falei assim, pô, peraí, deixa eu simular aqui um perfil, né? Quem quiser simula lá no site do governo, é gratuito, aberto, não tem pagar nada. Vai lá, CRS Calculator. Você entra lá no Google, bota CRS Calculator, a primeira página vai ser do governo canadense, aí você faz a simulação. Aí eu botei lá, perfil, 29 anos, porque a partir de 30 você começa a perder ponto na idade. Beleza. Eu botei mestrado ou formação profissional, que é alguém que seja formado em medicina, odontologia, profissões regulamentadas. Direito, contabilidade e tal. Nível de inglês máximo, 3 anos ou mais de experiência no exterior, 0 experiência no Canadá. Ou seja, alguém que está vindo do país de origem com inglês no nível máximo, 29 anos e mestrado. Sabe qual que foi a pontuação que esse perfilzinho top, que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, certamente seria chamado? 481 pontos. Há 2 semanas atrás teve um sorteio de 481 pontos, mas assim, não é garantido. A pontuação está muito elevada se a gente for considerar em Express Entry. Entendi. Quando a gente fala de TI, aí eu entro num ponto que eu gosto muito de comentar isso com as pessoas, né? Por que TI tem tanta abertura no Canadá? Por que o Canadá atrai tanta gente de TI? Porque normalmente TI, principalmente programação, você está trabalhando em cima de uma linguagem de programação. Ou seja, você não precisa nem ser tão fluente em inglês, nem tão fluente em francês, e nem em português você precisa ser fluente. Agora, se você é fluente naquela linguagem de programação, muito provavelmente vai ter uma empresa que vai estar carente naquele tipo de programação. E com o suporte de uma empresa, normalmente, tirando o Ontário, que hoje é o processo provincial mais complicadinho e mais competitivo, porque é a maior população e não tem um número grande de ofertas e de perfis. Então, por isso que muita gente sai de Ontário para aplicar nos provinciais de outras regiões. Mas quem é de TI tem essa grande vantagem, né? Depois que você tem a nominação provincial, independe da idade. A idade ela é muito relevante, principalmente na questão do Express Entry. Se você está aplicando depois, via imigração, para outros processos, tem vários deles que nem pergunta qual que é a idade. Qual que é a sua vaga? Quantos anos de experiência você tem? Qual que é o salário? É senior? A empresa está apoiando? Tá aqui, ó. Puf. Vai. Só vai. Se a porta souber programar, ela imigra. Ou seja, quem tem preconceito com a idade é mais o Express Entry mesmo. É o Express Entry, mas... É o Express Entry, mas é porque eu estou focando isso porque eu estou falando com ele da área de TI. Nas demais áreas, aí tem sempre aquela questão de adaptabilidade. Porque a TI, principalmente a TI de programação, é uma área que tem uma demanda muito clara e muito grande. Sempre teve e sempre vai ter. Exatamente por aquele ponto que eu comentei. Você pode fazer o trabalho remoto, os Estados Unidos acaba sugando muito dessa mão de obra, então muita gente acaba sofrendo também. Às vezes tem empresa que está com um contrato grande para o cliente dele nos Estados Unidos, daqui a pouco
perdeu o contrato, a empresa dos Estados Unidos resolveu, vamos mandar para a Índia, porque é mais barato na Índia. Tá, e o que aconteceu? Acabou o escritório do Canadá. Acontece também, gente. Não aparece na mídia, não aparece a galera tirando fotinho, pessoal, estou voltando para o meu país, porque a empresa... Não acontece. Não aparece, mas acontece. Cara, e também tem o lance eles não podem discriminar e tal, com o negócio de idade, mas tem uma discriminação velada aí, que tá certa, inclusive. Que é o seguinte, eu mesmo, nos meus processos seletivos, às vezes estava disputando com pessoas, como é que eu via? Na entrevista final, lá eu via a pessoa esperando para entrar na salinha depois que eu estava saindo, né? Uhum. E aí eu via o pessoal saindo, os caras bem mais novo. Aí eu penso, pô, se eu sou o dono da empresa, ou sou o gerente, contratar um cara de 20 e pouco, que tá assim com a energia 1000, que vai se dedicar 100%, tal, pipi, ou já um senhor de 40 anos de idade, eu vou no cara de 20 e poucos. Depende da área, tá, Cláudio? Uhum. Vou te dizer que vai depender da área. Eu tive uma hiring manager esses dias que ela virou para mim e falou assim, Gabriel, essa vaga não tem progressão de carreira. Eu quero alguém que esteja ok em ficar 5, 6, 10 anos na mesma vaga. Se tiver alguém com essa vibe, pode me passar na hora. Entendi. Então, assim, a gente, como candidato, a gente tem essa tendência de querer adivinhar as coisas, mas você tem que ampliar. E eu vou falar uma coisa que eu acho, como que vai encaixar isso aqui, mas eu acho que é importante, porque foi um feedback que eu recebi esses dias de um dos meus mentorados. Ele falou, poxa, Gabriel, e ele é de TI, eu não gosto de falar isso, porque, assim, as pessoas levam isso né, como é que chama? Pé da letra. Eu não gosto de vincular a minha atuação, o meu suporte em carreira com a oferta de trabalho. Mas ele conseguiu, por méritos dele, uma oferta de trabalho estando no Brasil. Mora em Curitiba, trabalha em Curitiba e aplicou para as vagas aqui, e a gente deu uma calibrada na estratégia dele, e ele me falou, eu perguntei para ele, o que fez a diferença? E ele virou para mim e falou assim, Gabriel, sabe o que mais fez a diferença para mim? Olha que interessante. Quando você virou para mim e falou assim, o Canadá não quer você. O Canadá, ele quer a sua capacidade de gerar receita, de gerar impostos e de fazer as novas gerações aqui. Né? Eu brinco que eu tô cumprindo a minha parte. Eu já fabriquei 2 canadenses. Um veio do Brasil e mais 2 foram fabricados aqui. E aí ele virou para mim e falou assim, sabe por que isso me ajudou pra caramba? Porque eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu me faço útil? Aí vai uma resposta para aquele candidato, para aquele profissional que perguntou, o que eu posso me preparar para a job fair? Como você é útil? Não acredite naquilo, o Canadá não busca ninguém, gente. O Canadá, ele As pessoas que precisa de buscam o Canadá. profissionais, mas ele não tem preferência por origem, não tem nada disso, não. Ele quer o que é melhor para ele. Então, tente se fazer útil. Né? Como é que eu posso ser útil para essa empresa? Quais podem ser as contra-argumentações? Esteja preparado para essas contra-argumentações que a empresa às vezes vai ter ou vai pensar. E uma delas é a questão da imigração também. Qual que é o seu plano de imigração? Você quer ficar aqui? Tá, mas aí, você já sabe como é que é? Pois é, estou pensando ainda, vou ver como é que é. Não, eu tenho meu plano A, que é assim, assim, assado, eu tenho meu plano B, que é assim, assim, assado, o plano C, se você puder colaborar, se a sua empresa der o suporte, é o caminho assim, assim, assado. Então, você aumenta a sua chance de ser contratado e da pessoa ver que você está pensando em longo prazo e você quer ficar na empresa. Entendi, mas, cara, maneiro saber disso. Eu vou, então, de novo, recomendar aqui para o pessoal que não teve a pergunta respondida, dar um salve para o Gabriel. Aqui eu preciso encerrar por vários motivos. Um deles que eu estou no meu quarto e está na hora da minha bebê tomar banho. E minha esposa está mandando um WhatsApp aqui, eu estou perdendo aqui um pouco com foco. Prioridade. Mas uma coisa, cara, quero, por favor, te convidar para mais uma segunda rodada de conversas. Essa aqui já mostrou que tem muita coisa para a gente falar. A gente não teve tempo de explicar direitinho, mas eu convidei o Gabriel para a gente dividir esse nosso curso de emprego juntos. Então vai ter o módulo Gabriel lá dentro e o módulo Cláudio. Então você vai poder escolher as dicas, vai ser bem legal. A gente já vai começar os trabalhos aí para colocar esse negócio para a galera aí. Vai ser um negócio nunca antes visto no mercado. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí nessa live.
a melhor live que eu já fiz aqui, mais informativa foi essa, disparado. Um prazer, de novo, agradecer seu convite. Eu acho que, como eu te disse, a empatia já surgia desde antes. Eu falava, cara, esse cara, um dia, quem sabe a gente vai encontrar e vai conversar, porque eu me sentia sempre, vamos dizer assim, desconfortável quando as pessoas às vezes me convidavam para lives. Mas eu... Porque esse é um ponto. Quando eu falo com as pessoas, eu penso o seguinte, poxa, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria? A realidade, a sinceridade. Eu não vou ficar aqui, pois é. Eu já tive candidato, já tive profissional que entrou em contato comigo e fez uma mentoria comigo, investiu uma grana né, e eu virei para ele e falei, cara, baseado nesse fator, seu inglês não é tão bom, você tem cidadania europeia, sua área de atuação demanda muita comunicação. Cara, o que você está esperando para ir para a Europa? Você não tem que vir para o Canadá, não. Só que aí imagina, se eu estou numa live ou numa palestra ou num evento de uma empresa de educação ou de imigração, o cara vai falar, pô, Gabriel, você está mandando os clientes embora? Eu falo, não, eu estou falando qual é a real, eu estou falando o que eu faria no lugar dele. Agora, o que ele quer fazer é a opção dele. A opção dele. Então, esse é o ponto. Eu não gosto de ter rabo preso de nem limitações, né? E sempre valorizei muito sua sinceridade, seu canal é muito bacana e é um prazer, estou muito feliz da gente poder construir isso a quatro mãos aí. Eu acho que vai ser muito bacana, vai ajudar muitas pessoas. De novo, com sinceridade, com realidade, né? Eu brinco é o marketing da sinceridade. É o marketing da sinceridade. Tem gente que vai gostar, como você fala, você falava lá, né? O dia do unfollow. Cara, não quero agradar todo mundo. Não quero e sei que eu não vou agradar todo mundo, mas aqueles que a gente agrada, muitas vezes o pessoal gosta bastante porque se sente representado, se sente validado e entende que a realidade é fundamental nesse processo. Sim, e foi a minha experiência. Eu estava procurando emprego e fui falar com o Gabriel. E foi um divisor de águas para mim, né? Eu peguei as dicas, falei, cara, vou por esse lado aqui, fiz uns ajustes, como se fosse um ajuste, né? Na máquina, calibragem. Né? Você falou de Fórmula 1, às vezes é uma diferençazinha. Ó, eu vou dar uma de graça para todo mundo aqui, que é uma coisa óbvia e que muita gente não percebe. Você falou de idade, certo? Como é que os e-mails, antigamente, quando você tentava lá, vou criar meu e-mail, se o seu e-mail não dava certo, assim, ou não dava disponibilidade, o que é o Hotmail, o que o Gmail sugeria? O ano de nascimento. O ano que você nasceu. Tem assim, ó. Aí, ó, pessoal, já vai tirando. Se tem um ano que você nasceu, você não precisa ser um gênio da matemática para falar. Esse cara tem... Se o cara tá lá, Cláudio.José, 1982, pô, peraí, esse cara tem 40 ou 41. Tá entregando a idade dele, de graça. No currículo dele, tá lá no topo do currículo dele. Esse é um dos diferenciais que as empresas aqui tentam, né? Não ter bias, não ter nada, mas se você tem uma informação dessa, você já teve, você já sabe qual é a idade que a pessoa tem. Sem querer. Você nem precisou pesquisar. Viu? Então, fica a dica. Quem tem e-mail com o ano de nascimento, crie um e-mail novo. E também aquele, assim, bonequinha de lua, sei lá, tem uns nomes bizarros. Os canadenses também tem, tá? Não é só... Tem. Aí você olha assim, você fala, meu Deus, o cara colocou aqui o negócio e já se entregou todo disso ou daquilo. Cara, todos somos seres humanos, né? Então, são dicas aí, de novo, pequenos ajustes, mas que fazem toda a diferença no final do processo, entre o sim e o não. Porque você está competindo, é um grande funil. Você não sabe contra quanto você está competindo, mas você normalmente está competindo com mais de uma pessoa, né? E para você chegar lá no final e ser o escolhido, leva muitas vezes técnica também. Show, cara. Vamos nessa. Então a gente se encontra na próxima, Gabriel. Obrigado a todo mundo aí. Deixa like, compartilha esse negócio aqui. Deixa eu encerrar, senão minha esposa vai me encerrar aqui pessoalmente. Tchau, pessoal. Valeu, obrigadão. Até mais, gente. Tchau, tchau.